Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Amém? Graça e paz. Vamos dizer juntos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Amém, povo de Deus. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis, capítulo de número 45. Eu quero ler esse texto com você. E depois eu quero fazer uma pergunta a você. Amém? Vamos ler o texto. E depois nós vamos fazer uma pergunta para você. Gênesis capítulo 45. A minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. Ok? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó também ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, quem vocês venderam no Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vocês, ou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso de número 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. A tua palavra é viva e é eficaz. A tua palavra
é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É através da tua palavra que a nossa fé é fortalecida. É através da tua palavra que a nossa fé é movida. Pedimos que o teu Espírito, através da tua palavra, fale conosco profundamente nesta noite, em nome de Jesus. Só quem quer isso daí, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Amém, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Responda só para você mesmo, tá bom? Mas responda. Tem algo na sua vida que você tem tentado superar e não tem conseguido? Talvez algo que te causa dor, talvez um medo de algo que você já viveu, já enfrentou, e você por muito tempo tem tentado superar isso e não tem conseguido. Talvez um vício, uma prática indevida, que você tem tentado abandonar, tem tentado largar, superar, mas não tem conseguido. Puxa na sua mente aí, puxa na sua memória aí. Talvez um liberar de perdão a alguém que você não consegue, porque te fez tanto mal, e até hoje você não conseguiu esquecer. Talvez você não conseguiu superar ainda um mau negócio que você fez lá atrás, algo que não deu certo, e você já tem, quem sabe, 5, 10, 15, 20 anos, a história já se passou, e você ainda não conseguiu superar isso. Todas as vezes que você se lembra do acontecido, ou de alguém, os seus olhos se enchem de lágrimas, às vezes com raiva, às vezes com medo, às vezes com ressentimento. Estou te fazendo essa pergunta por quê? Porque hoje você pode dar um basta nisso em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na palavra do Senhor, você pode, se você quiser, sair daqui hoje curado, curada, e de uma vez por todas deixar este acontecido nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode arrancar isso do seu coração. Eu quero falar com você nessa noite sobre superação. Diga assim comigo: superação. Eu não sei você, mas eu sou fascinado por histórias de superação. Eu amo assistir filmes que contam histórias baseadas em fatos reais de superação. Recentemente eu assisti um que eu vou indicar para você. Olha, o pastor vai indicar um filme para você assistir. Anota aí, ó. Fé nas Alturas. Quem já assistiu? Pouca gente, hein? Procura lá depois para você assistir. Pensa num filme de superação. Posso dar um spoiler aqui para você? Tem gente que não gosta, né? Vai contar um filme, ó, o cara morreu no final, pronto. Não vou contar, mas presta atenção. Imagine você, descrente de Deus, perdeu a fé, você sobe no avião, está você, sua família e o piloto morre lá em cima.
Você imagine num trabalho de superação que essa família teve que ter, baseado em fatos reais, hein? Depois você assiste lá, não vou contar mais não, mas você precisa assistir. Não vou falar que todo mundo morre no final, não vou falar. Mas nós somos aficionados por histórias de superação. Essas histórias, elas mexem com nossos sentimentos, mexem com as nossas emoções, elas são boas. Histórias de superação são testemunhos de que milagres acontecem, de que Deus é real. Muitos de nós aqui temos histórias de superação para contar, e nós só conseguimos vencer, superar as adversidades, as barreiras, não foi por nossa força, não foi pelo nosso intelecto, foi porque literalmente Deus entrou no negócio. Eu tenho histórias, minha esposa tem histórias, você tem histórias. O problema é que o fato é que a vida da gente, irmãos, ela é cheia de superações diárias. O problema é que muita gente já não consegue mais superar nada, porque perdeu a fé, porque deixou de acreditar na palavra de Deus, porque deixou de fazer a sua parte. O fato é isso, irmãos, que todo dia nós temos que amanhecer renovados pelas misericórdias do Senhor, que vem toda manhã, mas todos os dias é um dia de superação para nós, sim ou não? Alguns em maior intensidade, outros, a gente usa até jargões para demonstrar isso. Tem gente que fala assim, ó, eu mato um leão por... Olha, sabe como é que você conhece? Quem anda matando um leão por dia aí, dá um glória aí. Ô pastor, eu ando matando um leão por dia, o senhor não tem noção no que eu vivo. A gente usa isso porque é uma realidade. A gente mata um leão por dia, e tem gente que está no nível hard ainda. Ele fala assim, pastor, eu já matei um hoje, tem outro amarrado para amanhã. Já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Eu ouço muito, pastor, eu mato um leão, matei um leão hoje, já tem outro amarrado, uma dúzia amarrado para amanhã. O que seria de nós, irmãos, se não fosse o poder da superação? E olha só, Deus colocou isso em nós. Deus te entende, meu irmão. Quem crê? Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus te entende. Nessa luta que você está passando aí, Deus te entende. Quem está precisando de uma superação aqui hoje, dá um glória aí. Superar algo aí. Ei, preciso te dizer, Deus te trouxe aqui para te dizer que te entende. Deus te trouxe aqui para dizer que te entende, que essa luta você vai conseguir superar, se você fazer a coisa certa. Deus nos entende. Ô irmãos, uma coisa que você precisa entender para superar o que você está passando: aquilo que você está passando, está vivendo, não está fora do radar de Deus. Coloque a mão no seu coração, diga assim: aquilo que eu estou vivendo, que eu não estou conseguindo superar, não está fora do radar de Deus. Satanás quer que você pense que está fora, mas não está. Não está fora do radar de Deus. E uma coisa que nos ajuda muito é entender as histórias de superação dos outros, principalmente as histórias de superação dos personagens da palavra de Deus, da Bíblia. Porque às vezes a gente corre o risco de errar, achando que esses homens e mulheres da Bíblia eram mais preparados do que nós, eram mais fortes do que nós.
eram mais capacitados do que nós. E não, irmãos, e não, muitos de nós temos às vezes mais preparo do que eles, alguns personagens da própria palavra. Então, se eles conseguiram, por que nós não vamos? Se o Moisés conseguiu, por que você não consegue? Aonde que está a diferença? É aqui que nós precisamos observar. Por que eles conseguiram e nós muitas vezes não? E nós precisamos observar as histórias desses homens. Eles eram homens e mulheres que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, tinham promessas de Deus na vida, e mesmo assim tiveram que superar muita coisa. Imagine comigo Abraão. Abraão é conhecido como? O pai da fé, o amigo de Deus. Mas, irmãos, antes de Abraão viver aquilo que Deus havia prometido na vida dele, preste atenção, ele teve que superar a esterilidade, ele teve que superar a incerteza do desconhecido, ele teve que superar o conforto e sair em direção ao desconhecido. Ele teve que superar a impaciência, porque preste atenção, entre a promessa de uma grande nação e o nascimento de Isaac, foram 25 anos. E alguns de nós estamos nos perdendo no quesito de superar, porque não estamos tendo, fala alto aí, irmão, olha para quem está do seu lado e fala assim: tenha paciência, meu irmão, você vai superar, mas tenha paciência, um pouquinho mais, vai tentando, paciência. Entre a promessa e o Isaac, 25 anos, teve que superar muita luta, teve que superar muitos obstáculos. Imagine comigo Moisés, teve que superar o medo de ir falar com o faraó, teve que superar aquela incapacidade que nutria a sua alma, o seu entendimento a respeito dele mesmo. Eu sou incapaz, eu não sei falar. Mas Deus o chamou, e se Deus o chamou, Deus já viu nele, e viu em mim e em você, a capacidade de superação. Quem crê? Você está aqui, irmão, você está ouvindo uma palavra. Tem gente que já superou a preguiça para estar aqui hoje. Deus viu, irmão, a sua preguiça. Deus leu a sua mente hoje, seu coração. Sabia que você não queria estar aqui. Você veio arrastado. Quem veio arrastado aí? Não levanta a mão não. Olha lá, ó. Ô glória, arrastado, irmã. Chorando. Glória a Deus, é disso que eu estou falando. Não adianta nós nos escondermos atrás da nossa mentira, da nossa hipocrisia. E não é só ela não, Deus já mostrou. Não adianta esconder, irmão. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do irmão da direita, da esquerda, mas de Deus a gente não esconde. E Deus vai abençoar a gente, porque a gente, mesmo sem força, mesmo algo assim que esteja fugindo do controle das nossas mãos, mas se eu creio, se eu acredito que Deus pode me fazer superar, eu vou.
Não é por mim, é por Ele. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, é por aquilo que Ele derrama e já derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida. É por aquilo que está escrito que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está escrito. É pelo que está escrito que eu vou conseguir a superação. Moisés teve que superar, e Davi, meu irmão, Davi teve que superar o descrédito de sua família. Quando Samuel foi ungir o rei, que Deus mandou ele ungir o rei de Israel, passou todos os filhos lá. Cadê Davi? Davi não estava nem na lista. Eu imagino, pensando dele assim, ele é o mais fraquinho, ele é o mais franzininho da turma, ele até que é bonitinho, ruivinho, mas deixa ele lá cuidando das ovelhas de papai, deixa ele lá catando esterco, é a função dele. Deus não vai chamar um catador de esterco, não vai. Davi teve que superar a própria desconfiança na família. Davi teve que superar urso, Davi teve que superar leão, Davi teve que superar gigante, tudo isso depois da unção. Ele teve que superar. Você sabe por quê? Porque entre a promessa, entre o falar de Deus do propósito até o acontecimento, é uma caminhada de superação. E vou falar um negócio para você: Satanás quer que você desista, mas você tem a oportunidade de erguer a sua mão, bater no peito e dizer: aqui não, meu menino, aqui não, eu vou conseguir. Deus está comigo. Todos estes irmãos conseguiram superar muitas coisas, mas a diferença deles para a história de José é que em algum momento da vida desses que nós citamos, houve algo que eles não conseguiram superar de imediato, e lhes causaram muitos problemas. Davi, por exemplo, não conseguiu superar um impulso sexual, e foi atrás de uma mulher casada. Abraão, nesse processo de superação, de paciência, veio um filho que não estava no script para aquele momento. Moisés, naquela luta de superação, desobedece a Deus. Deus disse: olha, toca na rocha, e ele vai lá e fere a rocha. Tem coisas que nós não conseguimos superar, e isso nos causa danos. Por isso eu creio que Deus quer dar força para cada um de nós para superarmos. Amém, povo de Deus? Porque às vezes os danos vão causar muita dor, vão causar muito arrependimento, frustração, vão causar às vezes ódio, rancor, ira. Agora, quando a gente olha a história de José, José consegue vencer seus obstáculos, superar um a um. Ele era um homem igual nós, sim ou não? Com certeza tinha falhas na sua vida, como todo ser humano tem. Mas quando você olha a história de superação de José, você não vê José caindo. Já percebeu? Você vê ele superando obstáculo
por obstáculo, de graça em graça, de fé em fé, de força em força, de vitória em vitória. A história dele é diferente. Agora fiquem imaginando comigo, imagine você também se José não tivesse essa capacidade de superação. Ele teria ficado boa parte da vida dele, como muito de nós, chorando pelos cantos, se lamentando pelos cantos. Entre o sonho de José e a cadeira de governador, José teve que superar muitas coisas, e ele conseguiu. Amém, povo de Deus? E isso é um alento para nós, porque nós também podemos. Quem crê? José teve que superar o incômodo que ele causou aos seus irmãos. José teve que superar conflitos familiares. Sabe, irmãos, Deus tinha um propósito para ele, sim ou não? Deus tem um propósito para nós, quem crê? Você crê que Deus tem um propósito para você? Então prepare-se para superar conflitos. José teve que superar conflitos com seus próprios irmãos, na sua família. E o que a gente tem visto, irmãos, de pessoas que estão buscando em Deus a superação de conflitos dentro da casa. Com seus irmãos, com seus pais, com a sua parentela. Está na hora de superar esses conflitos, para que a graça de Deus seja derramada sobre a sua casa, para que a misericórdia de Deus seja derramada na sua casa. Imagine se ele não tivesse superado a tentação, que muitas vezes nós não conseguimos. Quantos homens falidos, espiritualmente, ministerialmente, familiarmente falando, homens falidos, porque não conseguem superar os seus impulsos, os seus desejos, as tentações que lhe aparecem. Ele não foge não, ele abraça. Ah, pastor, eu não consigo. Não consegue ou não quer? José conseguiu. Ele era comedor de arroz e feijão igual nós. Só que ele tinha uma diferença. Ele tinha uma aliança com o Todo-Poderoso. Ele tinha intimidade com o Todo-Poderoso. E muitos de nós não conseguimos superar, porque estamos distantes dessa aliança. Estamos distantes dessa intimidade com Deus. Mas José consegue superar tantas coisas. José consegue superar o trauma de ser lançado numa cisterna, de ser vendido como escravo, de ser acusado por um crime que não cometeu, por uma mulher maligna. Ele vai superando, ele vai superando, ele vai superando.
ele supera a cisterna, ele supera a escravidão, ele supera a prisão, ele vai superando coisas terríveis que nós às vezes nem passamos perto. Frustrações, imagine a frustração, irmão, de ser vendido pelo próprio irmão. Imagine a frustração de saber que foi dado como morto ao seu pai. Imagine a frustração que ele poderia carregar para o resto da sua vida, preso por um crime que não cometeu. Mas deixa eu falar para você, ele decidiu e conseguiu superar tudo isso. E quando lemos o texto aqui, eu quero finalizar com ele de novo. Quando lemos o texto aqui, ele está no ápice de superação. Quando José se revela a seus irmãos, ele está no ápice de superação, porque ele tem uma oportunidade rica nas mãos de humilhá-los, de se vingar. Ele tem uma rica oportunidade de falar: agora é minha vez. Porque eu imagino, meu amigo Reginaldo, quando ele olha os seus irmãos, passa um filme na cabeça dele. Agora começou a lembrar. Tanto é que algumas coisas ele traz à tona nesse encontro. Sou eu, o seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo. Mas José não está falando isso para fazer como muitos de nós gostaríamos de fazer, pisar na cabeça e, sou eu, aquele que vocês venderam. Não, não é essa a intenção dele. Está aqui, você me traiu. Ele está falando aquilo para demonstrar agora que aquilo que eles fizeram com ele, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que poderia causar traumas e danos irreversíveis, estava superado pelo poder de Deus na sua vida. Estava superado. Sou eu. Olha a pergunta que ele faz: como é que está meu pai? Está vivo ainda meu pai? Eu quero ver meu pai. Imagine agora esses camaradas tendo que voltar e contar a história para o pai. Aí sabe o que eu acho mais impressionante? É que toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que poderia causar na alma de José, na mente de José, um estrago irreversível, depressão para o resto da vida. Ele fala assim: olha, não fiquem preocupados, porque tudo que vocês fizeram a mim foi um propósito de Deus, para que eu salvasse vocês. Tudo o que aconteceu não foi para mostrar que eu estou no palco e você na plateia. Tem gente que gosta dessa música aí, não gosta não? Tem gente que sente até um saborzinho de mel na boca. Não é não? Né, Renata? Sente o saborzinho de mel. Eu estou no palco e você na plateia. Chupa essa manga aí agora. Toma, filho do cão. Você me pisou, agora onde é que eu estou?
Eu disse esses dias numa mensagem aqui, ó, nem tudo que te coloca em cima de uma montanha é Deus, e nem tudo que te leva para o deserto é o diabo. É melhor estar no deserto andando com Deus do que estar lá no monte sendo oferecido um monte de coisa para você e é o diabo. Por isso que José, você tem que ler a história dele, irmão, reler, entender e vibrar com a história dele, porque ele teve todos os motivos, muito mais do que nós, para acabar com a raça dos irmãos dele. Ele poderia ter virado um homem melancólico, chorando pelos cantos: ah, perdi isso, perdi aquilo, oh, me venderam como escravo, oh. Deixa eu dizer um negócio para você. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha o que José disse, 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Tire esse peso. Vocês estão me vendo, eu estou vivo, eu não morri. José percebeu que os seus irmãos começaram a ficar tristes, cabisbaixos, envergonhados. O peso veio sobre os ombros. O que é que nós fizemos? Nós achávamos que ele tinha morrido, e agora ele é governador. Agora é ele que manda em nós. Agora, se nós quisermos comer, vai ter que ser na mão dele. Agora, se ele quiser nos matar, ele pode. Ele está com a autoridade nas mãos. Mas não é porque eu tenho a autoridade para fazer algo que necessariamente eu vou fazer, principalmente nesse caso aqui. Aí olha o que José vai dizer: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vocês. Porque quando a gente está resolvidão, irmãos, quando a gente supera o ódio, quando a gente supera a falta de perdão, quando a gente supera todos aqueles sentimentos do diabo, muitas vezes que estão agindo em nossa mente, em nosso coração, o nosso desejo não é colocar mais peso sobre as pessoas, o nosso desejo é aliviá-las. Deixa eu perguntar um negócio para você, meu irmão. Você que é filho de Deus, filha de Deus, você tem sido mais alívio ou mais peso para quem está ao seu lado? Pensa comigo. Deus tem abençoado a gente, sim ou não? Deus tem prosperado a gente, sim ou não? Deus tem colocado a gente muitas vezes em situações de governo, sim ou não? Mas eu te pergunto, você tem humilhado aqueles que te fizeram mal, ou você tem perdoado e tirado o peso das costas dele? Porque José decidiu superar tudo e aliviar o fardo dos seus irmãos. Disse: tire isso, tirem esse peso de cima de vocês, por tudo aquilo que vocês me fizeram, tirem esse peso de cima de vocês, porque foi Deus. Porque foi Deus, não foi vocês, foi Deus que promoveu tudo isso na minha vida. Ó, o versículo 7: Deus foi quem me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Uma alma restaurada, uma alma transformada, uma alma que conseguiu superar
Todos esses tipos de sentimento. Gente, eu fico impressionado. Como que tem pessoas que não conseguem liberar perdão umas para as outras? Não conseguem superar a ofensa, não conseguem superar aquilo que lhe ofendeu. Mas em Cristo você pode. Diga para quem está do seu lado assim, ó, em Jesus você pode. Você não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Presta atenção, por que nós conseguimos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas, graças a quem, irmãos? A quem? Que nos dá por meio de nosso Senhor. Veja bem, não tem nada a ver com a sua força. É graças a Deus por meio de Jesus. Por isso que eu creio que você vai sair daqui com a sua superação na mão, ó. Se você quiser. Porque não é pela nossa força. Deus sabe que nós somos pó e cinza. Deus sabe que nossa justiça é trapo de imundícia. Deus sabe que nós somos como uma folha seca levada ao vento. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus fluindo em nós, praticando a palavra de Deus, meu irmão, aí nós somos vitoriosos. Por mim mesmo não, por meio de Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo Jesus, você vai liberar perdão, você vai pedir perdão, você vai superar esse sentimento ruim muitas vezes que está dentro do seu coração. E eu creio que Deus pode hoje transformar a nossa vida, irmãos. Eu creio, porque graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem tem o Espírito Santo aí, dá um glória. Então como que você pode dizer que não consegue? Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda-nos em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar, não sabemos nem o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem pode dar um glória a Deus aí? Como que nós podemos falar que não conseguimos nos perdoar? Como que nós conseguimos falar que não conseguimos nos alinhar para andarmos juntos? Se eu digo que sou filho de Deus e que o Espírito dele habita em mim, que não é pela minha força, mas é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que falta para nós, irmãos? Confiarmos mais na palavra, acreditarmos mais na palavra. O que falta para nós, irmãos? Buscarmos mais em Deus. E você tem essa oportunidade hoje, amém? Você tem essa oportunidade hoje de falar: Senhor, está aqui, ó. Até hoje eu não consegui, mas a partir de hoje, a partir de hoje eu quero entregar aos pés da cruz tudo aquele sentimento ruim dentro do meu coração.
Eu quero entregar aos pés da cruz todas as pessoas que me fizeram mal. Eu estou liberando perdão sobre elas em nome de Jesus. Eu estou entregando aos pés da cruz todo esse sentimento de causar dano a alguém. Estou lançando aos pés de Jesus toda a vergonha de pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão. Estou lançando aos pés de Jesus. Eu estou lançando aos pés de Jesus todo o meu orgulho, toda a minha altivez. Eu vou superar, eu estou lançando aos pés de Jesus todos esses desejos malignos que habitam o meu coração. A partir de hoje eu os repreendo. A partir de hoje, no nome de Jesus, isso não faz mais parte da minha vida. Eu estou lançando aos pés da cruz. Quem precisa fazer uma oração como essa, fique em pé onde você está. Quem precisa fazer uma oração como essa, fique em pé no seu lugar. Quem precisa superar uma dor, um trauma, uma decepção, fique em pé, aonde você está. Pastor, eu sofri uma decepção no passado, até hoje isso me incomoda, me faz mal. Fique em pé, eu quero orar por você. Amanassuri cantarabalasurias, orabassurias de manarassuria. Aquilo que eu não consigo pelo meu braço, aquilo que eu não consigo pela minha capacidade, aquilo que eu não consigo, eu preciso da ação de Deus na minha vida. Eu preciso. Se essa superação depende de pessoas que não estão aqui, eu acredito que o Espírito do Senhor está visitando essas pessoas agora. Eu acredito. Pastor, eu preciso superar esse trauma, mas eu preciso conversar com pessoas. Prepara o campo. Deus vai preparar o momento. Deus vai preparar o momento. Guarda isso no seu coração. Deus já está preparando esse encontro. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus já está preparando o momento. Irmãos, eu creio que Deus está movendo na sua casa, na sua parentela, movendo, em nome de Jesus. Chega de ficar lamentando, chega, o tempo está passando, o tempo está curto, Jesus está voltando, e você não pode mais deixar essa mágoa alojada no seu coração. Lance aos pés de Jesus nesta noite. Lance aos pés de Jesus nesta noite. Pastor, eu não posso, eu não consigo. Deus vai te dar força, meu irmão. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar sabedoria, como deu para José. Como deu para José de perdoar os seus irmãos, de colocar uma pedra sobre aquilo que poderia causar um estrago nas suas emoções, na sua alma. Deus pode fazer. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa o pastor orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, Senhor, a vida deste povo que está de pé diante do Senhor, que ouviu a Tua palavra, que creu na Tua palavra. Pai, está diante do Senhor um povo, Pai, que precisa de um milagre, precisa de cura, precisa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de libertação. Sim, libertação desses sentimentos malignos, desses sentimentos, ó Pai, de ódio, de rancor, de tristeza,
de lamentação por aquilo que aconteceu no passado. Deus, em nome de Jesus, dê força a este homem, dê força a esta mulher, dê força a este jovem, a esta jovem, a este adolescente, de superar, ó Deus, aquilo que ele está vivendo dentro da sua casa, muitas vezes, na escola, na faculdade. Deus, em nome de Jesus, dê forças, Pai, a este marido, a esta esposa, a este pai, a esta mãe, dê força a estes filhos. Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, que a nossa alma fique presa por laços malignos, laços diabólicos. Deus, em nome de Jesus, cai por terra todo trauma. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Sai agora em nome de Jesus Cristo desta mente, deste coração, desta alma. Tudo aquilo que causou mal, tudo aquilo que foi feito no passado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Uma mente liberta, uma alma liberta, uma mente sadia, uma alma sadia, para a glória do Senhor. Cai por terra todo espírito de vingança, todo espírito de vingança, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós temos a vitória. Por meio de Jesus, nós temos a vitória. Por meio de Jesus, nós vamos conseguir superar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, eu declaro a minha vida liberta em nome de Jesus. Repita comigo: por meio de Jesus, eu declaro a minha mente, o meu coração, a minha alma liberta para a glória do Senhor. Quem crê aí, quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus aí, dá um aplauso a Jesus aí bem forte, dá um aplauso a Deus aí bem forte. Deus seja louvado, Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Ainda em pé como estamos, ou sentado como alguns, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Há alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Só Jesus pode te libertar, meu irmão. Há alguém que nunca tomou essa decisão? Pastor, eu nunca tomei essa decisão na vida, mas hoje Deus me impactou. Hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Um homem, uma mulher, um jovem, nunca tomou essa decisão e sente que deve fazer isso hoje. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Ele? Você estava afastado, desviado, desviada dos caminhos do Senhor. Deus está te chamando, meu irmão, está te chamando. Talvez você desviou até por conta de uma coisa ruim que você viveu dentro da igreja. A igreja é cheia de gente imperfeita, irmão, mas Deus é perfeito, está te chamando de volta. Tem alguém que quer se reconciliar com Ele? Pastor, eu estava desviado, mas quero voltar para os caminhos do Senhor. Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Não há ninguém para entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele. Todo mundo salvo aí, liberto, glória a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está todo mundo gabaritado aí para subir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém, queridos. Uma semana de vitória para você, uma semana de bênção em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos 10 irmãos aí com a graça e a paz. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.